Imagina a seguinte cena que ah, com certeza vai soar muito familiar para quem está ouvindo a gente. É sexta-feira, fim do dia, o corpo está lá confortavelmente jogado no sofá. Em total segurança. Isso, total segurança física. As portas de casa estão trancadas, a temperatura está super agradável, não tem absolutamente nenhum predador à espreita ali. Uhum, nenhum leão na sala. Exato, nenhum leão. E aí, de repente, a tela do celular acende em cima da mesa, é uma notificação de um e-mail de trabalho, ou pior, tipo, uma mensagem curta do chefe dizendo: precisamos conversar na segunda-feira. Nossa, essa é clássica. É fatal, né? E em frações de segundo, o coração da pessoa dispara de um jeito absurdo, a respiração fica super curta, os músculos dos ombros se contraem até quase encostar nas orelhas, sabe? As mãos começam a suar e dá aquele frio no estômago. É uma resposta física completa. Total. O perigo físico real ali é zero, mas o corpo inteiro reage como se um leão esfomeado tivesse mesmo acabado de arrombar a porta da sala. É uma dissonância evolutiva impressionante. E o material que a gente separou para essa imersão de hoje, que é uma pilha fascinante de artigos científicos, pesquisas clínicas e até tratados filosóficos, explica exatamente o porquê desse fenômeno acontecer com tanta frequência na nossa rotina. É talvez o grande mal silencioso do nosso século, né? Com certeza. Na prática, o cérebro humano hipermoderno está operando em um verdadeiro estado de sobrevivência permanente. E o nosso objetivo nessa análise profunda de hoje é justamente investigar a fundo a biologia por trás dessa ansiedade crônica. Mas a ideia não é parar só na teoria neurocientífica, claro. Não, de jeito nenhum. A missão dessa nossa exploração é extrair das fontes um arsenal prático mesmo. Queremos cruzar o que há de mais moderno na neurociência, as ferramentas da psicologia e a sabedoria da filosofia antiga para entender como desarmar, de forma bem deliberada, esse alarme falso que insiste em tocar o tempo todo na nossa mente. Exatamente, o foco é recuperar o controle do nosso próprio sistema nervoso. Certo. Vamos desmembrar isso começando pela arquitetura biológica desse medo. Lendo o material de hoje, fica muito claro que existe uma grande protagonista nessa história toda. A famosa amígdala. A amígdala. E bom, para quem já acompanha esse assunto com a gente, sabemos que não tem nada a ver com a garganta, né? Não, são aquelas pequenas estruturas no cérebro. Isso, aquela estrutura minúscula em formato de amêndoa lá no sistema límbico. E o que me chamou muita atenção nas pesquisas foi a velocidade absurda com que ela opera. O texto fala sobre uma via rápida e uma via lenta de processamento da informação. O que é fascinante aqui é a genialidade da nossa engenharia evolutiva. Pense na amígdala como a central de segurança máxima do cérebro. Tipo um botão de pânico? Exato, um botão de pânico hipersensível. Quando um estímulo externo acontece, que seja um barulho alto no beco escuro ou a leitura de uma palavra ameaçadora na tela do celular, esse sinal entra pelo tálamo. Que é meio que a nossa estação retransmissora, né? O tálamo recebe e distribui. E a partir daí, a informação se divide. A via lenta manda esse sinal lá para o córtex cerebral pré-frontal, que é a nossa parte racional, a parte analítica. Onde a gente pensa com clareza. Isso. E o córtex vai levar ali de 200 a 500 milissegundos para avaliar o contexto inteiro e concluir: calma, é só 1,5. Ninguém vai morrer por causa disso. 200 a 500 milissegundos parece rápido, mas para a biologia... Para a biologia de sobrevivência é uma eternidade. E é por isso que existe a via rápida. Essa via manda o mesmíssimo sinal direto do tálamo para a amígdala em menos de 12 milissegundos. 12 milissegundos, é muito bizarro isso. É instinto de sobrevivência puro e bruto. Não tem pensamento envolvido. Ou seja, muito antes da nossa parte racional, se quer entender o que está acontecendo de verdade, o alarme de incêndio já foi acionado e o prédio inteiro já está em pânico absoluto. Totalmente em pânico. As fontes usam um termo do psicólogo Daniel Goleman para descrever isso: o sequestro da amígdala. O que acontece fisicamente dentro da gente quando esse sequestro se consolida. É uma tomada de refém biológica, literalmente.
Durante esse sequestro, aquele córtex pré-frontal que eu acabei de mencionar como a sede da lógica, do planejamento e do controle de impulsos, ele tem a sua atividade drasticamente reduzida. Ele basicamente desliga. Desliga. A emoção sobrepõe completamente a racionalidade. A partir desse momento exato, a amígdala envia um sinal de emergência para o hipotálamo. Para quem gosta de mapear o corpo humano, esse é o início da ativação do famoso eixo HPA. Hipotálamo, hipófise e adrenal, certo? Perfeito. É a via de comunicação expressa entre o hipotálamo, a glândula hipófise no cérebro, e as glândulas adrenais que ficam bem ali em cima dos nossos rins. É como se o cérebro apertasse um botão vermelho gigante e as adrenais simplesmente abrissem as comportas, inundando a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. Uma enxurrada química. Lendo os relatos fisiológicos nos artigos, é uma preparação brutal para um combate físico iminente. O corpo está pronto para a guerra. Uma preparação total e implacável. A frequência cardíaca e a pressão arterial disparam violentamente. Porque, pensa bem, o corpo precisa bombear sangue rico em oxigênio lá para os grandes músculos das pernas e dos braços. Para poder correr ou socar alguma coisa. Exatamente. A respiração fica rasa e ofegante para captar mais oxigênio rapidamente. As pupilas se dilatam para focar na ameaça. E aqui tem um detalhe muito importante da pesquisa: funções corporais que não são absolutamente essenciais para sobreviver aos próximos 5 minutos de uma luta mortal, elas são temporariamente paralisadas. A digestão, por exemplo. A digestão para completamente, o que explica perfeitamente aquele frio ou aquele enjoo no estômago quando a gente fica ansioso. O sistema imunológico também é suprimido. Faz sentido, não dá para gastar energia combatendo um vírus se você está prestes a ser devorado. Nenhuma célula vai se preocupar com o resfriado se tem um tigre na sua frente. O corpo coloca toda a sua energia na sobrevivência imediata. É um mecanismo perfeito, sem falhas, para escapar de um predador na savana há 100 mil anos. E aqui a gente entra no grande paradoxo das nossas vidas modernas. É aquela velha analogia que a gente vê muito nas fontes, de que temos um hardware ancestral tentando rodar um software hipermoderno. É uma incompatibilidade de sistema gritante. O nosso sistema nervoso foi forjado ao longo de milênios para responder a ameaças físicas, que eram muito concretas, mas que crucialmente passavam rápido. O predador aparecia, a pessoa corria ou lutava, o perigo passava e o corpo voltava para o seu equilíbrio natural, para a homeostase. O famoso ciclo do estresse se completava. Só que a vida contemporânea despedaçou esse ciclo, né? Hoje em dia, as ameaças quase nunca têm dentes afiados. Elas vêm em formatos completamente diferentes. Mas o cérebro parece simplesmente não notar a diferença. O cérebro primitivo não diferencia o perigo físico do perigo simbólico de jeito nenhum. Ele processa ambos com a mesma intensidade letal. Basta observar a dinâmica do nosso dia a dia hoje. É insano se você parar para pensar. Sim, é a sobrecarga infinita de informações, o fluxo incessante de notícias trágicas na palma da mão, essa cultura de estar disponível no WhatsApp 24 horas por dia. Até mesmo a rolagem infinita nas redes sociais. Especialmente isso. Isso alimenta aquele medo crônico de ficar de fora, o famoso FOMO. O sistema Limbin interpreta o risco de uma exclusão social online ou o perigo de uma demissão no mundo corporativo como uma ameaça literal de exclusão da tribo. E no nosso passado evolutivo, ser expulso da tribo significava o quê? Fome e morte certa. Morte certa. Sozinho na savana você não sobrevive. Então essa pressão constante por produtividade e aprovação mantém os níveis de cortisol elevados de manhã até à noite. O corpo simplesmente nunca recebe o sinal de que a guerra acabou. O que me leva a um conceito nas notas de pesquisa do psiquiatra Daniel Siegel, que explica muito bem como o nosso sistema tenta lidar com esse caos todo. Ele fala sobre a janela de tolerância. Como é que essa janela funciona no meio de tanto estresse diário? Esse conceito do Siegel é um dos pilares absolutos para entender a nossa saúde mental atual. A janela de tolerância é aquela zona de equilíbrio onde o sistema nervoso está regulado. É onde a gente consegue funcionar direito. Isso. Dentro dessa janela, as pessoas conseguem processar emoções complexas, conseguem aprender coisas novas e lidar com os estresses cotidianos mantendo a clareza mental.
A questão é que esse estresse crônico contínuo, essas ameaças simbólicas de que falamos, estreitam essa janela de forma dramática. A janela vai encolhendo. Vai encolhendo até virar uma fresta. E quando a janela fica muito estreita, qualquer pequeno gatilho, um trânsito um pouco pior, uma palavra atravessada, joga o indivíduo para fora da zona de equilíbrio e o sistema colapsa em duas direções possíveis. E as fontes detalham perfeitamente essas duas direções. Tem a hiperativação e a hipoativação, correto? Isso mesmo. A hiperativação é quando o sistema nervoso simpático toma as rédeas de forma totalmente descontrolada. É o estado de luta e fuga constante, que na nossa vida moderna se manifesta como ataques de pânico, aquela taquicardia persistente, irritabilidade extrema, raiva explosiva e insônia. A pessoa fica presa no teto da ansiedade, batendo cabeça. Literalmente presa no modo turbo. Por outro lado, se o estresse for esmagador demais e o cérebro perceber que não há saída aparente, o corpo entra em hipoativação, Que é o lado oposto do espectro. o extremo oposto. Isso ativa o que chamamos na neurobiologia de circuito vagal dorsal. É a resposta primitiva de congelamento ou fingir-se de morto que os animais usam quando são capturados. E como isso se traduz para um ser humano hoje? Na vida moderna, se traduz em empatia profunda, ou melhor, apatia profunda, dissociação, sensação de dormência emocional, estados depressivos e aquela paralisia onde a pessoa passa 10 horas no sofá olhando para o teto sem conseguir fazer absolutamente nada. Onde a coisa fica realmente interessante e, para ser bem sincero, um pouco assustadora, é ver nas pesquisas o custo estrutural que esse estado crônico impõe à massa física do cérebro. Porque a gente não está falando só de alteração de humor passageira, né? Não, estamos falando de mudança anatômica. Exato. O estresse prolongado e esse banho constante de cortisol alteram a morfologia cerebral. Os exames de imagem citados nas fontes mostram que o hipocampo, que é a área vital para formar novas memórias e consolidar o aprendizado, ele literalmente perde volume. Ele encolhe. O estresse é tóxico para o hipocampo. Tóxico. E, em compensação, a amígdala sofre hipertrofia. Ela aumenta fisicamente de tamanho. Ou seja, a nossa central de alarme fica maior, mais robusta e incrivelmente mais sensível, disparando por motivos cada vez mais banais. Torna-se um ciclo vicioso neurobiológico perfeito. Quanto mais a amígdala é acionada, mais as trilhas neurais do medo se pavimentam e se consolidam, virando verdadeiras avenidas expressas. O cérebro fica viciado em procurar ameaça. Fica especialista nisso. Mas a boa notícia que os artigos trazem é que a mesma neuroplasticidade que cria essa hipervigilância pode ser utilizada para desconstruir tudo isso. E é aqui que o estudo entra na teoria polivagal. Desenvolvida pelo Dr. Stephen Porges. Ele mesmo. Essa teoria revolucionou completamente a forma como entendemos o trauma e a ansiedade nas últimas décadas, colocando os holofotes sobre uma estrutura fascinante que viaja pelo nosso corpo inteiro, o nervo vago. O nervo vago. Ele é o mais longo e complexo dos nervos cranianos e atua basicamente como a via expressa do nosso sistema parasimpático, que é o sistema de descanso e digestão, o grande freio de mão do corpo. E lendo os detalhes anatômicos sobre o nervo vago, eu encontrei um dado lá que foi um verdadeiro momento ahá na pesquisa para mim. Porque muita gente assume naturalmente que o cérebro é o comandante supremo, ditando as regras de cima para baixo e apenas despachando ordens para os órgãos, né? É o senso comum. Mas o texto aponta que cerca de 80% das fibras do nervo vago são aferentes. Isso significa que a gigantesca maioria do fluxo de informação viaja de baixo para cima. É o corpo mandando relatórios contínuos para o cérebro sobre o nível de segurança do ambiente. E não o contrário. Essa é a grande chave de ouro da regulação nervosa. Se 80% da comunicação vai do corpo para o cérebro, tentar acalmar uma crise de ansiedade aguda apenas usando o pensamento racional é uma batalha totalmente inglória. É como tentar parar um trem com palavras. Perfeito. É por isso que durante um ataque de pânico, dizer a alguém para simplesmente se acalmar, porque tá tudo bem, raramente funciona. O córtex pré-frontal que entende palavras está desligado. Ele não está na escuta. Não tá. A via mais rápida e eficaz para desativar o alarme da amígdala é usar o próprio corpo para enviar um sinal fisiológico inegável de segurança.
É o que a literatura chama de intervenções de baixo para cima, ou bottom-up. E as fontes trazem um arsenal fantástico de biologia prática para conseguirmos hackear esse sistema de baixo para cima. Uma das intervenções mais citadas ali é a famosa respiração 4-7-8. E eu confesso que, durante muito tempo, eu achava que mandar alguém ansioso respirar fundo era quase um clichê vazio de autoajuda. Muita gente acha isso até entender a biologia. Pois é. Mas qual é a mecânica real por trás desses números? Como que uma simples contagem de segundos consegue parar um sequestro neurológico no meio do caminho? A mágica não está em nenhum misticismo. Está na biomecânica da nossa respiração e no ritmo cardíaco. A técnica 4-7-8 envolve inspirar pelo nariz contando até 4, segurar o ar nos pulmões por 7 segundos e exalar lentamente pela boca por 8 segundos. A exalação é o dobro da inspiração. Isso é o grande segredo. Quando a expiração é visivelmente mais longa que a inspiração, isso estimula mecanicamente o nervo vago e induz algo chamado coerência cardíaca. Coerência cardíaca? Isso. Biologicamente falando, ninguém que está correndo pela vida fugindo de um predador feroz consegue exalar o ar de forma tão lenta e controlada. É impossível. Verdade, a pessoa estaria ofegante puxando o ar desesperadamente. Exato. Portanto, ao forçar esse padrão respiratório lento, o pulmão e o coração enviam uma mensagem irrefutável de volta para a amígdala: olha, não tem leão nenhum nos perseguindo, porque se tivesse, eu não estaria respirando assim. Podemos desligar o alarme. É um hackeamento biológico puro. Tem outra técnica fisiológica no material que é ainda mais drástica, que envolve exposição ao frio, jogar água bem gelada no rosto ou até mergulhar a face numa bacia com água e gelo. Os cientistas chamam isso de ativação do reflexo de mergulho dos mamíferos. Pelo que eu entendi, é literalmente um botão de reset de emergência do corpo, não é? É exatamente um botão de emergência. E de altíssima eficácia. O reflexo de mergulho é uma adaptação evolutiva presente em todos os mamíferos, desde nós até as baleias. Quando a água fria entra em contato com os receptores nervosos ao redor dos nossos olhos e do nosso nariz, e a respiração é momentaneamente presa, o cérebro acha que a gente mergulhou em água profunda. o cérebro assume que o corpo está submerso em água fria. E a prioridade biológica imediata torna-se conservar oxigênio para os órgãos vitais do centro do corpo. O nervo vago é ativado com força máxima, derrubando a frequência cardíaca quase que instantaneamente. Isso literalmente corta o ciclo de pânico e aquela hiperventilação pela raiz. Pela raiz. Devolve a pessoa para o estado presente em questão de segundos. Sensacional. Além da respiração e do frio, as anotações mencionam o poder do som e do movimento também. Algumas coisas até curiosas, como fazer vibrações prolongadas na garganta, tipo um contínuo, ou até mesmo fazer gargarejos longos com água. Parece inusitado se você vê alguém fazendo isso no meio de uma crise, mas faz todo o sentido anatômico. Como o nervo vago passa por ali, né? Exatamente. As cordas vocais e os músculos lá do fundo da garganta são diretamente inervados pelas ramificações do nervo vago. Quando criamos essas vibrações mecânicas nessa região, seja cantarolando, fazendo gargarejos ou entoando aqueles mantras profundos de meditação, a gente está basicamente fazendo uma massagem no nervo. Uma massagem direta, o que aumenta o tônus vagal e induz o relaxamento pelo corpo todo. E claro, para fechar essa parte biológica com chave de ouro, há a questão do movimento físico intencional. As fontes sugerem cerca de 20 minutos de exercício aeróbico para essencialmente completar o ciclo do estresse que a gente mencionou antes. O fechamento do ciclo é vital. Quer dizer, se a amígdala produziu uma enxurrada de adrenalina e cortisol para o corpo fugir, a melhor forma de limpar esse lixo químico do sangue é literalmente dar ao corpo a corrida ou esforço físico intenso que ele estava tão preparado para fazer. Exato. O exercício metaboliza esses hormônios do estresse que ficaram acumulados sem propósito e, em seguida, libera endorfinas e outros neurotransmissores reguladores. Todas essas técnicas de baixo para cima são os primeiros socorros. Elas preparam o terreno biológico. Elas apagam o incêndio inicial. Apagam o incêndio, mas, uma vez que a tempestade química inicial cede e o fluxo sanguíneo finalmente volta para o córtex pré-frontal, o indivíduo recupera a capacidade de raciocinar com clareza.
E é exatamente nesse momento que precisamos das estratégias de cima para baixo, ou top-down, Para lidar com a raiz do problema. para lidar com os padrões mentais que causam ansiedade crônica em primeiro lugar. Então, o que tudo isso significa para a mente? Como que a gente pode reestruturar a forma de pensar para que a amígdala não dispare esse alarme de novo dali a 10 minutos? É aqui que entramos no arsenal da psicologia. Uma das técnicas que ganham muito destaque no material para quebrar esses loops de ruminação é a ancoragem sensorial, especificamente o método de Grounding 54321. Uma ferramenta excelente. Como o foco nos sentidos consegue frear uma mente que está ali a 1000 por hora imaginando o pior cenário possível lá no futuro. A ansiedade crônica é, por definição, uma doença da antecipação. A mente está sempre vivendo tragédias que ainda não aconteceram de fato. O método de grounding força o cérebro a voltar para o único lugar seguro, o momento presente. E como funciona na prática? A técnica exige observar o ambiente ao redor e nomear mentalmente, de forma ativa, 5 coisas que podem ser vistas, 4 que podem ser tocadas, 3 que podem ser ouvidas, 2 coisas para cheirar e 1 para saborear. Tira a mente do futuro imaginário e traz para o corpo. O mecanismo neural por trás disso é brilhante. Ao exigir um processamento ativo e focado dos 5 sentidos, o cérebro é literalmente obrigado a desviar a energia elétrica e o fluxo sanguíneo lá do sistema límbico hiperativo. E direcionar para o córtex sensorial e parietal. Exato. É neurologicamente impossível manter um estado de pânico catastrófico enquanto se está concentrado ativamente na textura áspera de uma mesa de madeira ou prestando atenção no som monótono de um ventilador de teto. O cérebro não consegue processar os dois com intensidade máxima ao mesmo tempo. Mudando o foco biológico para a textura da realidade imediata. Sensacional. E outra abordagem fascinante mencionada nos artigos de psicologia vem da doutora Tara Brach, que popularizou o método REM. É uma sigla para 4 passos: reconhecer, aceitar, investigar e nutrir. E o texto faz questão de contrastar muito isso com a nossa tendência padrão ocidental de lidar com a emoção. Que é sempre empurrar para baixo, né? Exato. Normalmente, quando a ansiedade surge, o primeiro instinto da maioria das pessoas é tentar suprimi-la, tentar não sentir aquilo de jeito nenhum. Mas as pesquisas mostram que essa resistência é justamente o que joga galões de gasolina na fogueira. Sem dúvida, a supressão emocional é lida pela amígdala como um sinal de que a própria emoção é uma ameaça perigosa. O corpo pensa, opa, se eu tô fugindo dessa sensação de medo é porque ela também vai me matar, o que só aumenta o volume do alarme. Vira um medo do próprio medo. Exatamente. O método REM inverte essa lógica de forma muito elegante. Primeiro, ele propõe reconhecer que a ansiedade chegou. É dar nome a ela. Olha, a ansiedade está aqui. Depois, aceitar sua presença, abrindo mão daquela luta inútil para expulsá-la imediatamente. Parar de brigar com a sensação. Parar de lutar. Em seguida, investigar com curiosidade de pesquisador como essa emoção se manifesta fisicamente no corpo. Onde está tenso? Onde está doendo? O peito está apertado. E, por fim, nutrir a si mesmo com autocompaixão, entendendo que o corpo está apenas tentando te proteger, mesmo que de um jeito meio desajeitado. Esse processo de observação não julgadora altera profundamente as redes de ativação padrão do cérebro, pelo que vi. Altera demais. Tira a carga de ameaça da emoção. Isso se alinha muito com outras frentes terapêuticas que o material cruza na análise. Tem menções à terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que busca questionar de forma bem lógica aquelas distorções e pensamentos catastróficos, sabe? Procurando evidências reais que o sustentem. E também a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. A ACT é fantástica para isso. Ela treina justamente essa flexibilidade psicológica de conviver com o desconforto sem acionar defesas extremas. Além disso, tem até a menção aos estudos clássicos do James Pennebaker sobre o journaling emocional ou a escrita expressiva, gastar ali uns 15 a 20 minutos à noite escrevendo livremente sobre emoções difíceis. É muito mais do que só fazer um diário adolescente. A pesquisa diz que o ato de escrever obriga o cérebro a transferir o caos afetivo e bagunçado da amígdala para as redes de linguagem e significado lá no córtex.
É como pegar um monte de pastas espalhadas caoticamente pela mesa de trabalho e arquivar tudo nas gavetas certas. Uma ótima analogia. Escrever força a estruturação linear de um pensamento que antes estava operando em loop infinito no sistema límbico. Mas mais importante que organizar as pastas da mente é olhar para a estrutura do escritório inteiro, se me permite esticar a sua analogia. Por favor. E é por isso que as fontes conectam todas essas descobertas neurocientíficas e intervenções psicológicas modernas com pilares muito sólidos da filosofia existencial milenar. Se conectarmos isso com o panorama geral, perceberemos como é incrível, até meio surreal, que a filosofia lide com as raízes desse nosso estado de alerta há milhares de anos, muito antes de sabermos o que era uma amígdala cerebral. Sabedoria antiga já mapeava os sintomas humanos. Sim. E a sabedoria que os artigos cruzam de forma muito elegante aqui argumenta que grande parte da nossa ansiedade crônica nasce de um erro de cálculo fundamental nosso. A tentativa exaustiva e ininterrupta de controlar o incontrolável. As notas de estudo dividem isso em 3 grandes tradições filosóficas. A primeira é o estoicismo. Liderado por figuras como o escravo Epiteto e o imperador romano Marco Aurélio. Exato, de extremos sociais, mas com a mesma conclusão. No cerne do estoicismo está a famosa dicotomia do controle. O estoicismo é praticamente a base cognitiva perfeita para a regulação nervosa. A premissa deles é brutalmente honesta e pragmática. Você precisa dividir a vida inteira entre o que está sob seu controle direto e todo o resto. E o que está sob nosso controle é bem pouco, na verdade. É quase nada. Sob nosso controle estão apenas nossos próprios pensamentos, nossas intenções e nossas ações no momento presente. Fim. Todo o resto, o comportamento temperamental do chefe, a crise econômica global, o que as pessoas pensam de nós e, principalmente, o futuro, não nos pertence. Está fora da nossa jurisdição. E tentar garantir que o mundo exterior caótico se comporte exatamente como a gente deseja é a receita certa para garantir que a amígdala permaneça em alerta máximo 24 horas por dia. Quando soltamos essa necessidade irreal de controlar o externo, o gasto de energia mental simplesmente despenca. O sistema acalma. A segunda perspectiva apontada pelas fontes mergulha na sabedoria oriental, mais especificamente no taoísmo. Tem um conceito milenar lá chamado Wu Wei, que é frequentemente traduzido como ação sem esforço ou não ação. Mas, sendo bem prático aqui, diante dos boletos e dos desafios da vida moderna, como a filosofia taoísta de fluir como a água se sustenta de verdade quando a pressão por desempenho está martelando a nossa cabeça o dia inteiro? Essa é uma dúvida super comum. É comum confundirem o Wu Wei com passividade, com deixar a vida me levar de um jeito preguiçoso. Mas é o exato oposto. Trata-se de uma ação altamente eficiente justamente porque não há resistência inútil. Como assim resistência? O estado de sobrevivência crônico, a ansiedade, é caracterizado pela rigidez extrema. Quando as coisas não saem como planejado, o pneu fura, o projeto atrasa, a reação padrão é endurecer, é lutar internamente contra a realidade do momento. Essa resistência mental gera uma tensão física imensa. O pescoço trava, a mandíbula aperta. Você gasta energia brigando com o fato de que o pneu furou, em vez de só trocar o pneu. Brilhante, é isso. O taoísmo sugere agir em total harmonia com as circunstâncias reais que se apresentam, contornando os obstáculos como a água contorna uma pedra no rio, em vez de tentar quebrar a parede de concreto dando cabeçada. Aceitar o momento presente, por mais caótico que seja, devolve a maleabilidade para o nosso sistema nervoso. A adaptação gasta muito menos glicose cerebral do que a resistência. Faz todo sentido. E a terceira âncora filosófica citada é o existencialismo, focando de forma bem específica na logoterapia do psiquiatra Viktor Frankl. O contexto do Frankl é de um extremo imaginável para o cérebro humano. Ele sobreviveu aos horrores do campo de concentração de Auschwitz e a observação clínica e humana que ele traz de lá tem um peso incalculável para a nossa conversa de hoje. O trabalho dele é um testemunho da resiliência humana. Ele percebeu lá dentro que encontrar um significado, um porquê autêntico para viver,
funciona como um escudo neurológico fenomenal contra o colapso diante do sofrimento absoluto. O material traz uma ideia muito famosa atribuída aos estudos dele que sintetiza basicamente tudo o que estamos debatendo aqui. Entre o estímulo que recebemos do mundo e a resposta que damos a ele, existe um espaço. E é nesse exato espaço que reside a nossa liberdade de escolha. E esse é, sem dúvida, o grande ponto de convergência de toda a nossa análise profunda. A neurociência do nervo vago, os métodos da psicologia contemporânea, como o grounding, e a sabedoria estoica ou taoísta. Todas essas ferramentas de épocas e áreas tão diferentes têm um único objetivo prático. Que é alargar esse espaço. Exatamente, alargar esse espaço vital entre o estímulo e a resposta. Quando a amígdala nos sequestra, esse espaço desaparece por completo. O estímulo gera uma reação cega, explosiva e imediata. Mas quando aprendemos a regular o corpo primeiro, reconquistamos aquele segundo vital de clareza mental. E é nesse segundo que a mágica acontece. É nesse segundo que deixamos de reagir por puro instinto animal assustado e passamos a responder de forma consciente, de acordo com os nossos valores filosóficos e nossos objetivos de longo prazo. O que nos leva, inevitavelmente, ao grande teste de realidade, a implementação. Porque a teoria é linda, mas como construir esse espaço de forma que ele se torne a configuração padrão do cérebro na rotina louca de hoje? As pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro leva, em média, de 6 a 8 semanas de repetição diária contínua para criar e solidificar essas novas conexões neurais ligadas à calma. É um trabalho de formiguinha neurobiológico, não é sobre fazer um retiro espiritual exótico de 15 dias uma vez por ano e depois voltar para o caos. É sobre micromanutenções diárias. E as fontes trazem um protocolo de regulação diário muito interessante para isso. Tudo começa logo na primeira hora do dia. O protocolo enfatiza muito evitar o contato com as telas, com e-mails e redes sociais logo ao acordar. Não dá para acordar já entregando a sua amígdala para o algoritmo do Vale do Silício, né? De jeito nenhum. A ideia é preferir fazer aquelas respirações lentas para definir o tom basal do sistema nervoso para o resto do dia. A consistência é o que realmente esculpe o cérebro. Além de não iniciar o dia disparando jatos de dopamina e cortisol com a tela do celular, o protocolo sugere a criação de micropausas obrigatórias. A cada 90 minutos de foco intenso no trabalho ou no estudo, o ideal seria interromper o padrão drasticamente. Fazer um break de verdade? Pode ser levantar e alongar, fazer o ciclo da respiração 4-7-8 por 1 minutinho, ou apenas olhar pela janela para o horizonte lá longe por 2 minutos. Isso relaxa a musculatura ocular, né? Relaxa os olhos e sinaliza para o cérebro que o campo visual está limpo de ameaças, induzindo uma pausa no sistema simpático. Mas o pilar mestre absoluto dessa implementação toda, onde a ciência é unânime e inflexível, é a higiene do sono. Os dados do neurocientista Matthew Walker, nas nossas anotações, são chocantes sobre isso. Ele demonstra nos estudos que uma única noite de privação de sono, uma noite mal dormida, é capaz de tornar a amígdala até 60% mais reativa a estímulos negativos no dia seguinte. 60%? Você acorda com o cérebro em carne viva. Literalmente. Por isso, o protocolo insiste tanto em desconectar das telas emissoras de luz azul pelo menos 1 hora antes de deitar, já que a luz azul inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono, e também sugere manter a temperatura do quarto ligeiramente fria, entre 18 e 20 graus Celsius. O que avisa biologicamente ao corpo, lá nas nossas raízes primatas, que a noite de fato caiu e que finalmente é seguro hibernar. O sono profundo é o faxineiro do cérebro. Ele limpa as toxinas cerebrais acumuladas pelo estresse diário. Sem sono, não tem regulação possível. E além do sono, há 2 outras práticas de manutenção estrutural no material que são descritas como verdadeiros bálsamos para o sistema parasimpático. A primeira é a exposição regular à natureza. Os japoneses estudam isso a fundo sob o nome de Shinrin-yoku, o banho de floresta, ou ecoterapia. É uma necessidade biológica que a gente ignora. Ambientes urbanos muito caóticos e o uso constante de telas exigem o que a psicologia chama de atenção direcionada, que é um tipo de foco que exaure rapidamente a energia do córtex pré-frontal. Cansa o cérebro muito rápido. Exaure.
A natureza, por outro lado, captura nossa atenção de forma involuntária e muito suave. É observar o balanço lento de uma folha com o vento, ouvir o som da água correndo, olhar as nuvens. Isso permite que os circuitos neurais de fadiga mental se reparem e descansem. O material diz que cerca de 2 horas por semana imerso no verde já demonstram quedas substanciais e imensuráveis na atividade excessiva da amígdala. É um remédio natural e gratuito. E a última peça do quebra-cabeça evolutivo que o material destaca com muita força é a necessidade inegociável da conexão social genuína. Essa é a coroação da teoria polivagal que discutimos. Nós somos, antes de tudo, mamíferos e primatas altamente sociais. O nosso sistema nervoso evoluiu para se regular mutuamente através da presença segura do outro. É o que chamamos de corregulação. A gente se acalma em bando. Exatamente. Quando temos interações autênticas e seguras com outras pessoas, e isso envolve contato visual direto, uma escuta ativa genuína, um tom de voz acolhedor e um toque físico seguro, como um abraço prolongado, nós ativamos a ramificação mais evoluída do nervo vago, o chamado complexo vagal ventral. Que é o nosso sistema de engajamento social. Isso. Essa via transmite a sensação biológica mais profunda de segurança que existe para o cérebro humano. Ela manda um telegrama urgente para o cérebro dizendo, olha, nós fomos aceitos pela tribo, estamos cercados de aliados protegidos, não há nenhum predador aqui. Podemos desligar todos os alarmes de vez. Em contrapartida, o isolamento crônico, que é tão induzido pela vida hipermoderna e pelas telas, é interpretado pelas nossas células como um estado de risco de vida iminente. Isolamento, para a nossa biologia antiga, é igual a perigo de morte. Sem comunidade, a amígdala nunca dorme totalmente. Chegando ao fim de toda essa vasta exploração neurológica, psicológica e filosófica que fizemos hoje, fica muito clara uma mensagem essencial nas fontes. A extrema importância de aplicar uma dose massiva de autocompaixão ao longo de todo esse processo de regulação. Se o sono sumir de repente numa terça-feira à noite qualquer, ou se a ansiedade bater a porta com força total no meio de uma reunião importante, a pior reação possível é adicionar uma camada extra de culpa pesada em cima do medo. Com certeza. Bater em si mesmo por estar ansioso só dobra a ansiedade. É fundamental entender que essa ansiedade epidêmica que a gente vivencia hoje não é uma falha de caráter sua, não é falta de força de vontade para relaxar, nem uma fraqueza inerente da sua personalidade. É só o corpo trabalhando até demais. É um mecanismo biológico brilhante, antigo e perfeitamente inteligente, projetado unicamente para nos manter vivos, mas que hoje se encontra irremediavelmente sobrecarregado e confuso pelas demandas ruidosas e antinaturais de um mundo hiperconectado. A régua subiu muito rápido para a nossa biologia. O objetivo final desse arsenal imenso de técnicas que discutimos não é de forma alguma eliminar o medo das nossas vidas para sempre. Isso seria até perigoso. O medo é funcional e protetor. O objetivo verdadeiro é desenvolver a resiliência neurológica para voltar rapidamente para aquela janela de tolerância toda vez que a vida nos der um susto inevitável. Isso levanta uma questão importante, uma provocação final que os textos deixam no ar e que vale muito a pena ecoar na mente de cada um quando a nossa imersão de hoje terminar. Considerando tudo que a gente destrinchou aqui, e se nós passarmos a enxergar essa tão temida amígdala de uma forma completamente revolucionária... Uma mudança de paradigma. Total. E se nós pararmos de tratá-la como uma inimiga interna, como uma sabotadora cruel que precisa ser dominada a todo custo, e começarmos a vê-la como um guarda-costas incrivelmente leal, um guarda-costas hiperativo e exausto, que está operando em turnos duplos apenas para tentar garantir a nossa sobrevivência... Eu adoro essa visão. E se esse guarda-costas estressado só precisar, no fim das contas, que a gente demonstre para ele com muita paciência, através de um suspiro bem profundo, de uma água fria no rosto ou de um abraço apertado num amigo, que a guerra lá fora realmente acabou e que nós finalmente estamos em segurança no sofá de casa. É uma mudança de perspectiva belíssima e libertadora. Quando paramos de travar uma guerra exaustiva contra o nosso próprio sistema nervoso e passamos a compreendê-lo, nós finalmente damos a ele aquela permissão fisiológica que ele tanto buscava para relaxar as defesas.
E assim, encerramos a nossa exploração de hoje. Diante desse vasto banquete de ferramentas que trouxemos, desde hackear o nervo vago com gelo, até aplicar a sabedoria de imperadores romanos, a jogada mais inteligente de todas não é tentar fazer tudo isso de uma vez só amanhã. Isso só geraria mais ansiedade. Escolher apenas uma técnica. Pode ser tentar aquela respiração 478 na próxima vez que o celular apitar com o e-mail do chefe. Pode ser jogar uma água bem gelada no rosto antes de dormir, ou apenas questionar de forma estoica se aquilo que está te tirando o sono está realmente sob o seu controle direto. O convite hoje é experimentar apenas uma pequena ação no seu próximo dia. O seu guarda-costas mental agradece o descanso. Um abraço e até a nossa próxima análise profunda. Siga essa conta. Faça sua inscrição para receber mais reflexões.